Meus amigos, o jornalista Rodrigo Campelo está queimado demais com a Nação Celeste. E durante esta segunda-feira, ele fez uma matéria que me chamou bastante atenção. Teve até uma certa irritação, podemos dizer assim. O início desta matéria, o título estava falando as seguintes palavras: negociação do Cruzeiro é um exemplo de como não se vende um clube. Se o título da matéria está desta maneira, imagina o restante dela. Agora, galera, antes de falarmos sobre isso, eu peço a vocês aí de casa que deixem o seu gostei e também se inscrevam aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outras pessoas. A meta de like é 800 likes no vídeo de hoje. Eu conto demais com o apoio de cada um de vocês da Nação Celeste. Agora chega de enrolação e vamos falar sobre a matéria feita pelo Rodrigo Campelo. É como eu falei para você, se o título está desta maneira, imagina o restante. Olha só, bem no início. Entre as piadas que foram criadas a partir do noticiário sobre a SAF do Cruzeiro, uma delas tem o seu futuro proprietário sorridente, com óculos escuro, mal reinterizados, e a frase, Ronaldo, o investidor que não investe. Um desconforto para alguém que tem pouca responsabilidade sobre a confusão que foi armada. Se queremos entender por que a venda do Clube Celeste foi tão mal executada, precisamos olhar para os outros personagens da trama. Até aqui, razoável. Espere o restante. Palavras também da matéria. Por que o público supõe que Ronaldo será investidor do clube? A empresa tem sua parcela de contribuição quando usa o termo equivocadamente, em substituição a proprietário ou dono. Então, ele fala, não devemos chamar ele de investidor, porque não está investindo dinheiro no Cruzeiro, e sim proprietário, porque vai ser o dono do clube. Palavras também da matéria. Não sem motivo, os responsáveis pela operação, que seria o Cruzeiro Esporte Clube e também a XP Investimentos, tentaram de tudo para confundir a opinião pública em relação ao negócio. Quando o ex-jogador foi anunciado como futuro proprietário de 90% da SAF, a XP comunicou ao mercado que ele investiria cerca de 400 milhões ao longo dos próximos anos. Este é um ponto que tem que ser falado. A XP ludibriou a Nação Celeste porque falaram, olha, vai investir 400 milhões de reais, sendo que não colocou as letrinhas miúdas para que a gente pudesse ver. Como assim, Renato? Eles falaram que investiria 400 milhões de reais, mas o Ronaldo, no primeiro contrato, era 50 milhões de reais, mais 350 em investimentos que a própria SAF poderia fazer durante estes meses. Olha só o que mais ele falou. A empresa também escreveu em nota enviada à imprensa que ajudaria a profissionalizar e capitalizar o futebol brasileiro, rumo ao reequilíbrio financeiro e operacional de seus clubes. Foi o que foi falado pela XP Investimentos quando o anúncio foi feito. As letras miúdas do contrato assinado em dezembro, documento que a XP não pretendia que o público e o mercado vissem, mostram que Ronaldo só está obrigado a aportar 50 milhões de reais. Eu já falei 1000 vezes e vou voltar a repetir para vocês. Este contrato já foi modificado. O Sérgio Rodrigues já veio a público. Era um contrato inicial de intenção de compra. O novo contrato que vai ser divulgado na quinta-feira vai ser diferente deste contrato. Podem esperar, vai ser divulgado na quinta e na segunda nós teremos a votação. Vamos continuar nas palavras do Rodrigo Campelo. O restante foi vinculado a uma mecânica singular, que mistura investimentos e receitas geradas pela SAF, e que mesmo assim só será desembolsado pelo empresário se ele estiver disposto. Não é obrigado a colocar, ok. Também fazia parte da narrativa convencer o torcedor de que, de tão endividado, o Cruzeiro não conseguiria no mercado valores superiores. Só 2 propostas tinham aparecido para a compra da SAF, mas também eles não divulgaram qual era a outra proposta. O Rodrigo Campelo conseguiu a informação de que, na verdade, antes de abrir negociações com o Vasco, a 77 Painters fez uma oferta pelo Cruzeiro. O grupo americano aportaria até 450 milhões de reais para qualificar o elenco e abater as dívidas, ou seja, eles dariam 200 milhões de reais para ajudar nas dívidas e 250 milhões de reais para investir no futebol do Cruzeiro, e ficaria com 70% em vez dos 90%. É uma informação divulgada pelo Rodrigo Campelo, e eu vou falar, já falei e volto a repetir.
esse dinheiro não compra o crescimento que o Cruzeiro vai ter com a marca do Ronaldo. Tu pode ir no final do mundo, Arábia, Catar, qualquer lugar que tu quiser, e fala do Ronaldo. Todo mundo no mundo conhece a marca do Ronaldo Fenômeno. Agora, você aí de casa, já ouviu falar da 77 antes de ligá-la ela ao Vasco ou ao Cruzeiro? Não, é uma marca famosa talvez lá fora. Aqui no Brasil, esta marca não tem tanto poder assim. Eu falo e volto a repetir. O Cruzeiro está super endividado. A lei da SAF é uma salvação. E você quer exemplo de como vai ser as coisas no Cruzeiro? Está aí na tua cara. Administração boa, o Cruzeiro sustentável, indo bem na Copa do Brasil, indo bem no Mineiro, provavelmente vai ir bem também no Campeonato Brasileiro. Tá tendo moral de novo no mercado. E aí eu te falo, galera, vocês preferem acreditar nos atleticanos, que divulgam todo santo dia notícias para prejudicar o Cruzeiro? É verdade, todo santo dia tem uma notícia diferente, já a quinta matéria divulgada pelo Rodrigo Campelo, ele praticamente escreveu todas as matérias e falou, olha, esse aqui eu vou soltar na segunda, esse aqui eu vou soltar na quarta, esse aqui eu vou soltar na sexta, porque quando a chama estiver apagando, eu vou lá e taco madeira de novo para que o fogo volte a acender na Toca da Raposa. Galera, confiem, o trabalho que está sendo feito vai ser bacana. Eu espero de coração que o Ronaldo continue no Cruzeiro. Vocês duvidarem, questionarem, não é problema algum, façam isso. E vocês vão perceber que a permanência do Ronaldo é a melhor coisa para o Cruzeiro. Tirar dos conselheiros o Cruzeiro Esporte Clube é a melhor coisa que pode acontecer para a nação celeste, que teve a sua dignidade recuperada durante 2022. E eu espero de coração que esta dignidade continue até o final da temporada. Olha só, nação, vou trazer uma notícia que vai surpreender a todo mundo sobre o ex-Cruzeiro Dedé, que tem um processo na justiça contra nós. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é de que o Dedé rescindiu seu contrato recentemente com a Ponte Preta. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Só que o que me chama a atenção, eu só acredito porque tá no Globoesporte.com, é de que o Atlético Paranaense está acertando a contratação desse jogador. Claro que ele vai ter que passar pelos exames médicos para saber se está apto ou não a entrar dentro de campo. O contrato dele com o Atlético Paranaense vai ser de produtividade, ou seja, se jogar, recebe. Se não jogar, ele não recebe. É uma coisa que o Cruzeiro já deveria ter feito isso com o Dedé, desde que quando ele começou a ter aqueles problemas musculares e começou a virar prejuízo do Cruzeiro, recebendo todo santo mês e mesmo assim não entrava dentro de campo. Para quem não sabe, a passagem do Dedé pela Ponte Preta foi muito, mas muito rápida. Mas mesmo assim, galera, muito rápida, porém o Dedé não desempenhou um bom futebol por lá. Ele teve pênalti marcado, entregou gol, foi rebaixado com a Ponte Preta. Durante 45 para 50 dias ele teve 2 lesões musculares. A gente viu até torcedores da Ponte Preta pedindo desculpa para a torcida do Cruzeiro, porque quando o Dedé foi contratado eles ficavam zoando, contratar um médico, o torcedor do Cruzeiro só fica enchendo o saco. Depois de mais ou menos 2 meses eles voltaram atrás e falaram, olha, a torcida do Cruzeiro estava totalmente certa. E sobre a ida dele para o Atlético Paranaense me surpreende, porque, vamos combinar, o cara acabou de ser rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Paulista, mas o Atlético Paranaense tem um histórico bom de recuperar jogadores, já fez isso antes, contratou o cara desacreditado e vendeu muito bem para a Europa. É uma tática que a diretoria do Atlético Paranaense já usa mais ou menos uns 8 anos seguidos. Eles usam esta tática e vão tentar recuperar agora o zagueiro Dedé. Na minha opinião, última chance. Se não der certo no Atlético Paranaense, pode bater, pode pendurar a chuteira, porque não vai dar certo em lugar nenhum. Atlético Paranaense tem uma estrutura super top, magnífica para que o Dedé consiga a recuperação. Agora nós vamos saber se o Dedé vai ou não conseguir recuperar o seu bom futebol. Ele nunca teve uma oportunidade tão grande assim de recuperar o seu bom futebol como está tendo neste momento, caso acerte com o Atlético Paranaense, caso ele passe nos exames médicos. Atenção, nação! Nesta segunda-feira nós teremos a decisão para saber qual vai ser o próximo adversário do Cruzeiro na 3ª fase da Copa do Brasil. Um dia importante, conhecer o próximo adversário. E quando a gente fala em adversário, tem times da 1ª divisão, 2ª, 3ª, 4ª, algumas equipes a torcida do Cruzeiro quer pegar,
outras a torcida nem tanto, por exemplo, CSA, uma equipe que tem colocado uma pedra no sapato do Cruzeiro desde 2019, tem equipes da Série A como Cuiabá, Goiás, Juventude, Curitiba, que sem dúvidas algumas são os mais fortes deste segundo pote. Agora, galera, temos a opção Cuiabá, tá indo bem no ano, Goiás, Juventude, Curitiba, que acabou de eliminar o Atlético Paranaense, então Curitiba é uma equipe dificílima de se enfrentar, CSA, Vila Nova, Tombense, Remo, Vitória, Juazeirense, que já eliminou o Cruzeiro no passado, Brasiliense, Atos do Piauí, Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis, Ceilândia do Distrito Federal ou o próprio Azures, né, do Paraná. Ainda não saiu esta partida, tem que acontecer para a gente saber qual vai ser o próximo adversário. Galera, decisão importantíssima. Para quem não sabe, se o Cruzeiro passar da terceira fase, vai ter uma premiação de 3 milhões de reais. É a milionária Copa do Brasil, um campeonato que paga melhor até mesmo do que o Campeonato Brasileiro. Então é muito importante darmos sequência. Como a gente falou, a prioridade é sim o Campeonato Brasileiro, mas não faz mal no meio de semana a gente enfrentar algumas equipes na Copa do Brasil e conseguir uma grana extra para o Cruzeiro. Eu espero realmente que a gente pegue uma equipe de médio para baixo, que não pegue equipes já de cara da primeira divisão. Claro, não dá para escolher adversário. Se pegar, venha que venha. Nós vamos enfrentar de igual para igual. Cruzeiro é 3 milhões de reais. Vamos ficar focados. Lembrando a vocês, o sorteio vai começar às 3 horas da tarde e deve ser transmitido no canal oficial da Copa do Brasil ou da CBF. Olha só, tá rolando nos bastidores a possibilidade do Cruzeiro pedir um árbitro de fora para apitar a partida entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Renato, você acha que tem que pedir um árbitro de fora? Sim, eu acho que tem que pedir de fora, mas de fora do Brasil, porque este problema da arbitragem não acontece, meus amigos, só em Minas Gerais. Tem problema para todo lado. E se você for, por exemplo, lá em São Paulo buscar um árbitro, quem é que vai buscar este árbitro? Claro que é a Federação Mineira de Futebol. Então, um árbitro de fora escolhido por ele ou um árbitro de próprio Minas Gerais escolhido por ele, na minha opinião, vai dar na mesma coisa, a não ser que fosse um árbitro de fora do país, o que não vai acontecer na final deste Campeonato Mineiro. Para quem não sabe, vai ser 50% para o Cruzeiro, 50% para o Atlético. Os ingressos devem variar de 100 a 150 reais. É a informação que está rolando nos bastidores e a ideia da Federação Mineira é trazer um grande evento na decisão. Não apenas um jogo, fazer uma baita de uma festa para agradar tanto a torcida do Atlético quanto a torcida do Cruzeiro. Uma atração de renome nacional vai ser apresentada no Mineirão. Até por isso, né, o ingresso de 100 a 150 reais numa final de Campeonato Mineiro, ok, vai ter um evento bacana. Pelo menos é o que a Federação Mineira de Futebol promete. Agora fica a dica, Rafael Cabral, começa durante a semana a treinar apenas batida de pênalti. Começa a ver os vídeos do Hulk batendo pênalti. Pode ver os vídeos, porque a gente já sabe, vai ter pênalti para o Atlético Mineiro. Se não tiver um pênalti para o Atlético Mineiro, vai ter um pênalti do Cruzeiro não marcado. Pelo menos um desses dois vai acontecer. No último clássico eu avisei, vai ter pênalti, começa a treinar as cobranças. Teve o pênalti e eu falo para vocês, o Cruzeiro vai ter que fazer no mínimo uns 2 gols, porque um já é mais ou menos garantido que o Atlético vai ter em uma cobrança de pênalti. Partida importantíssima, já falamos que a obrigação é do Atlético, mas a partida não vai ter favorito e pode sim dar o Cruzeiro. E eu gostaria de corrigir um erro meu aqui no último vídeo. Eu falei que o empate dava Atlético, né? Que normalmente o empate dá quem ficava na liderança do Campeonato Mineiro. Mas como o pessoal estava falando aí nos comentários, não vai ter isso. O empate vai dar penalidade máxima. Ou seja, o Cruzeiro se deu muito bem com esta final de apenas uma partida com torcida meio a meio. Gostei destes modos e pode ter certeza que o Cruzeiro teve sim uma certa vantagem, podemos dizer. Porque se for nos modos antigos de 2 partidas, o empate dava o Atlético. Então a vantagem era deles. Essa vantagem não existe mais neste ano, nesta final de Campeonato Mineiro.